Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Hoje, dia 28 de junho, né? Último domingo do mês de junho, né? Estamos juntos, né? Em mais uma manhã de domingo, né? Para juntos cultuarmos a Deus, para juntos aprendermos, né? Um pouco mais da palavra de Deus. Eu queria agradecer, né? A você, né? Que tem me ouvido pelo YouTube, né? Nós criamos esse canal, né? Para estar todo domingo de manhã, né, postagem bíblica, uma palavra de exortação para os irmãos da minha igreja, né, nesse momento de pandemia, onde não estamos tendo culto, não estamos podendo nos reunir, né, como igreja. Então foi uma forma que eu encontrei, né, de levar a palavra de Deus, né, aos corações das pessoas. Eu sei também, né, que tem pessoas que não são crentes, tem pessoas de outras igrejas, né, que têm me assistido, né, no meu canal, né. Eu queria aqui deixar a paz do Senhor para você. Eu queria que Deus estivesse te abençoando a sua família, né, através dessa palavra. E nessa manhã de domingo, né, eu escolhi um texto bíblico para estarmos meditando nessa manhã, que é o Salmo primeiro, o Salmo primeiro. E eu queria dar o tema da nossa mensagem dessa manhã, o seguinte tema: dois caminhos e dois destinos. E eu vou ler aqui o Salmo, se encontra, né, no capítulo primeiro. Diz assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Que Deus assim nos abençoe, né, aplicando a sua palavra aos nossos corações. Mas antes de prosseguirmos, né, na exposição do texto bíblico, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um hino do cantor cristão. Eu, né, particularmente, sou fã do cantor cristão, né, gosto de quase todos os hinos, são muito bonitos, né? Eu gostaria de compartilhar essa música com os irmãos nessa manhã. E esse hino, no meu entender, ele tem muito a ver com a mensagem que vamos pregar. É o hino 366, né, que fala sobre firmeza, sobre aqueles que depositam sua confiança em Deus, aqueles que acreditam em Deus. Preste atenção que o salmo que nós lemos fala de duas classes de pessoas: os justos, aqueles que são justificados por Deus, e os ímpios, aqueles que andam contrário à palavra de Deus. Mas eu e você cremos que nós somos firmes na palavra de Deus. Eu queria que você meditasse na letra desse hino comigo agora nessa manhã. Sacrifício remidor no sangue do
Amém, né, queridos irmãos? Que música linda, né? Que hino maravilhoso, né? Onde diz que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A sua fé está firmada no Senhor? Você está firme com Deus? Nesse momento de crise, nesse momento de estabilidade, né? Ele é o único em que eu e você podemos confiar, o único que nós podemos colocar a nossa esperança, o único que nos ouve, o único que pode livrar o mundo, né, dessa calamidade, desse mal. Então, voltando ao texto lido, né, ao Salmo 1, né, e ao tema da nossa mensagem, que é dois caminhos e dois destinos. Toda a Bíblia, irmãos, nos relata que existe dois caminhos. Toda a Bíblia ensina isso. O caminho com Deus e o caminho sem. E a pergunta nesse momento, a pergunta nessa manhã de domingo, é qual desses caminhos você tem seguido? Por onde você tem percorrido? E uma pequena introdução aqui, né, sobre o livro dos Salmos. Salmos é um livro de hinos, de oração do povo de Israel antigo. A maioria dos salmos foi escrita e musicada para o uso do templo, nas reuniões de adoração. Em hebraico, seu título é Livro de Louvores. A palavra salmo é de origem grega, que quer dizer canção ou hino. Dá-se o nome de saltério à coleção completa de salmos. Então, né, nós percebemos que o salmo, né, é uma coleção de hinos, de louvores, né, que os judeus, né, eles cantavam nos seus cultos, nas suas reuniões de oração a Deus, né, como nós temos, né, o nosso cantor cristão, né, eles tinham os salmos. E ali então eles adoravam a Deus, né? Eles cantavam a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus, né, havia feito na vida deles. Os salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, entre os anos 1300 a.C. Depois de um longo processo de composição, uso e seleção resultou numa coleção final de 150 salmos aceitos pelo povo de Israel. Os salmos estão situados em dois cenários. Primeiro cenário, ação e na história. Então, né, os salmos eles narram a criação de todas as coisas, a criação do mundo, a criação dos montes, a criação dos animais, né, a criação dos seres humanos. Deus trabalhando em torno do ser humano. E também os salmos também narram a história de Israel, a história do povo de Israel. Porque vocês sabem, né, que Deus, né, escolheu Abraão, que foi o primeiro patriarca, né, que foi chamado de pai da fé. Depois de Abraão nasceu Isaac, de Isaac Jacó. De Jacó então nasceram os 12 filhos, né, de Jacó, que formou o povo de Israel. No Antigo Testamento Deus trabalhava com o povo de Israel, e no Novo Testamento Deus então ele trabalha com a sua igreja. Então esses salmos eles abrangem um período de origem da vida até a alegria após o exílio dos judeus libertados da Babilônia. Então, né, os salmos eles narram, né, no começo da criação de todas as coisas, até pós-babilônica, quando a babilônica, né, foi o último cativeiro do povo de Israel, né, e ali então, né, o povo de Israel então ele volta do cativeiro e ali ele volta para Jerusalém, para Israel. E uma outra curiosidade dos salmos, a compilação dos salmos constitui o maior livro da Bíblia e o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. Então, né, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e ele também é muito citado no Novo Testamento. O próprio Jesus, né, ele se referiu várias vezes, né, à passagem dos livros de Salmos. Os apóstolos, né, eles falaram algumas coisas sobre o livro de Salmo, porque há uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. O Salmo 117, né, é o capítulo que está no meio da Bíblia. E o Salmo 119 é o maior capítulo de toda a Escritura. O Salmo 1 que vamos estudar hoje serve de prólogo para o Saltério. Ao terminar a obra completa de compilação que reuniu os diferentes componentes dos Salmos, uma feliz inspiração levou os editores a escolher o Salmo 1 como introdução ao livro interior, né? Então, né, nós vemos que o Salmo 1, né, ele foi escolhido para ser o primeiro capítulo dos 150 salmos do livro de Salmos. E não foi por acaso, né? Deus tinha um propósito. E quando nós voltamos aqui, né, ao capítulo 1, né, do Salmo 1, né, nós vemos
o salmista ele começa a escrever da seguinte forma: bem-aventurado, ou felizes. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz, é uma pessoa satisfeita. E ele diz aqui que bem-aventurados são aqueles que pertencem a Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Então o Salmo ele começa nos trazendo um retrato do justo sobre o que ele não faz. Então ele é bem-aventurado por 3 tipos de coisas que ele não faz. A primeira coisa que o justo não faz. O que é uma pessoa justa? É uma pessoa pecadora, né? Porque pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Mas o justo é aquele que foi justificado por Deus, aqueles que foram justificados por Cristo. O apóstolo Paulo lhe fala, né, que nós somos justificados gratuitamente por meio da graça. Então, né, Deus ele escolheu nos amar. Então, né, nós somos justificados através da cruz de Cristo, através do amor de Cristo. Então o texto ele fala, o Salmo ele fala do justo e ele fala dos ímpios. Então nós percebemos aqui 3 coisas que o justo não faz. A primeira delas é andar no conselho dos ímpios. O ímpio é o escarnecedor. O ímpio é aquele que não teme a Deus. O ímpio são aqueles que andam longe da lei do Senhor. Aqueles que vivem no pecado. Aqueles que vivem na idolatria. Aqueles que praticam o mal. Então diz assim que o justo ele não segue o conselho do ímpio. Ele não pratica dos conselhos dos ímpios, nem aceita seus conselhos, não adota seus planos, nem seus padrões de vida. Então, né, a primeira característica do justo é essa. Ele não anda segundo os conselhos dos ímpios e ele não adota os seus padrões de vida. Hoje, né, temos que ter muito cuidado dentro da igreja com esse negócio de moda, né? Surge uma moda nova, de uma roupa nova, de uma tatuagem, né? Muitas das vezes de um brinco, né? E a pergunta que a gente faz não é pecado. A pergunta que a gente faz é: isso glorifica a Deus? Uma outra pergunta que a gente faz sobre padrão de vida é que quando Paulo vai escrever os Romanos 12, primeiro, ele fala: rogo-vos que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você é o padrão, porque você tem Cristo. Você tem que se vestir de uma forma que você agrada a Deus. Você é referência. E não as pessoas do mundo, né, devem ser referência para você. Então tudo aquilo que você for fazer, os lugares que você vão, as roupas que você deve pensar se isso glorifica ou não ao nome de Deus. Uma outra característica que nós aprendemos aqui, que o justo não faz, é aquele que, primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Evita os caminhos dos ímpios, nem age como ele, nem é seu companheiro. Então, irmãos, quem tem influenciado a sua vida? Quem tem influenciado? Quais os lugares que você tem frequentado? Então diz aqui que tem no caminho dos pecadores. Então, irmãos, cuidado com onde você vai. Cuidado, né, com quem você anda. Cuidado. O justo, né, ele anda com boas pessoas, com boas manias. Ele anda em bons lugares. Que não convém ao cristão. Tem lugares, tem músicas, tem ambiente que não edificam a minha e a sua vida. E a terceira característica que o justo ele não faz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? É um beberrão, é um zombador, é aquele que zomba de Deus, aquele que zomba da sua fé, aquele que não acredita em Deus. Então diz aqui que o justo ele não se assenta junto aos zombadores. Em outras palavras, não acompanha os ímpios nos lugares onde eles se reúnem para planejar, promover e praticar atos pecaminosos. Então, irmãos, não se assente com pecadores. Não anda no meio de pessoas que não têm o temor do coração, no coração. Então, né, o salmista aqui ele começa listando 3 coisas que o justo ele não faz.
que nós falamos. Então ele vai falar daquilo que é apropriado para o cristão fazer, daquilo que é apropriado para o crente fazer. Ele vai dizer então o que nós cristãos devemos fazer. Ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. O justo ele tem que se alegrar na palavra de Deus. Crente tem que gostar de ler a Bíblia. Né? Às vezes a gente vê na igreja, né, pessoas que não gostam de ler a Bíblia, pessoas que não gostam de estudar a Bíblia. E às vezes a gente está na igreja, né, e o pastor fala assim: olha, abra sua Bíblia lá no livro de Tiago. E a gente vê às vezes irmãos, né, de 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente. Ele está procurando lá no Pentateuco Tiago, porque ele não sabe que Tiago é o Novo Testamento, porque ele não tem hábito de ler a Bíblia em casa. Às vezes na igreja nós pedimos um irmão ou uma irmã para orar, e esse irmão e essa irmã não oram, porque elas têm vergonha, porque elas não têm o hábito de orar em casa, elas não têm intimidade com Deus. Então diz aqui que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É o compromisso do homem bom e piedoso, deleitar-se na lei do Senhor. Então o que é deleitar-se? É ter prazer, é ter alegria de meditar na Bíblia, né? O Código Mosaico, que é o seu manual de fé e conduta. Então no Antigo Testamento, né, o povo judeu, né, ele tinha a Torá, né, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois veio os Salmos, Provérbios, né, os profetas menores, os profetas maiores, né? Então ali se fez o canon do Antigo Testamento. E o povo judeu então tinha isso como seu manual de regra e fé. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, o que ele diz? Toda escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito para toda a boa obra. Então, irmãos, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia, né, é o nosso livro sagrado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, invista tempo na leitura da Bíblia, né? Busque na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Né? Nós vemos pessoas, né, que têm tempo para tudo, só não tem tempo para ler a Bíblia. Então, né, o justo ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e diz aqui uma outra verdade para a gente, que ele medita na lei do Senhor. Então nós aprendemos aqui que não basta só ler a Bíblia, não, é preciso meditar na palavra de Deus. É preciso meditar na palavra de Deus. E quando nós vemos, né, o livro de Josué, no capítulo 1, né, nós percebemos ali que Moisés ele morre, Moisés ele não entra com o povo, né, na terra prometida, e Josué então é o sucessor de Moisés, e Deus e Moisés dá essa ordem a Josué também, onde no capítulo 1, versículo 8, olha só o que diz o texto bíblico: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Medite nele dia e noite. Então, querido irmão, querida irmã, invista tempo na leitura da Bíblia. Ensina seus filhos a valorizar a Bíblia, a palavra de Deus, a buscar o verdadeiro conhecimento que se encontra na palavra de Deus. E nós percebemos aqui que quando nós buscamos na palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos plantados como árvores frutíferas. E diz o Salmo aqui que o justo é como a árvore plantada junto às correntes, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, interessante nós notarmos aqui que quando fala que uma planta ou uma árvore frutífera plantada junto às correntes de águas.
E nós percebemos que a árvore frutífera, como a relva do campo, como o capim, a árvore frutífera é plantada. Então, né, Deus é que nos plantou. Deus é que tem estabelecido a minha vida. Deus é que tem a sua vida. Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu colégio, você está ali para frutificar. Você está ali para produzir. E Jesus nos ensina esse princípio na Bíblia, em João, né? Onde ele fala para os seus apóstolos que sem mim nada podeis fazer. É feita com as nossas forças. Ela não é feita com os nossos méritos. Ela não é feita com... Mas ela é feita na dependência de Deus. Água no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela é um dos símbolos do Espírito Santo, como o vento, como a pomba. Então a água também simboliza a vida. Porque vocês sabem que aonde não tem água, não tem vida. A água é essencial para a planta. A água é essencial para a planta produzir bons frutos. Então, se eu e você não tivermos na dependência do Espírito Santo, nós não vamos produzir bons frutos. Bons frutos. Então, né, Deus tem plantado você. Deus tem estabelecido você. As suas raízes estão enraizadas no Espírito Santo da Palavra de Deus. Então eu e você, né, nós temos que frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Então essa primeira parte do Salmo nós aprendemos um pouco sobre o justo, sobre aquele que anda com Deus, sobre aquele que teme a Deus, sobre aquele que guarda a Palavra de Deus no seu coração. E a segunda parte do Salmo, ele vai falar o retrato de um outro homem, do ímpio, do homem que não tem a Deus. E veja só como ele começa falando, o salmista diz assim: não são assim os ímpios. Olha, os ímpios não são como o justo. Então uns são oposto do outro. O justo teme a Deus, o ímpio não teme a Deus. O justo medita na palavra de Deus, o ímpio não medita na palavra de Deus. O justo tem prazer na palavra de Deus e o ímpio não tem prazer na palavra de Deus. Então há um contraste aqui. Os ímpios, em contraste, não são comparados nas Escrituras como uma árvore frutífera. Antes são comparados como a palha inútil do campo que o vento dispersa. Então a árvore, nós vimos aqui que ela é plantada. Deus rega a árvore, Deus cuida da árvore. Deus faz com que a árvore produza no tempo certo. Já o ímpio, ele é comparado à palha, à moinha. Não é? Então você vê a palha seca, a folha seca, né? Que ela cai de uma árvore, ela não tem mais vida, ela seca. E ali então, né, o vento leva ela de um lado e para o outro. Ela não tem segurança, ela não tem direção, ela não tem estabilidade. Então assim é o ímpio, assim é o homem que não teme a Deus. E diz aqui também: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Então quando fala de juízo aqui, irmãos, é para a gente refletir, é para a gente ter medo, porque haverá um dia de juízo, haverá um dia onde eu e você estaremos diante do tribunal de Cristo para dar conta a Ele daquilo que fizemos através do nosso corpo. Todos nós estaremos que estar diante de Deus um dia no juízo final. E diz aqui que os ímpios no juízo final estarão condenados. Estarão condenados. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Jesus está voltando. Os sinais da profecia estão se cumprindo. Vivemos numa época, a Bíblia fala, né, que nos últimos tempos seriam guerras, rumores de guerras, doenças, pragas. Estamos vivendo os últimos tempos. Nós vemos na televisão praga dos gafanhotos destruindo lavoura, nós vemos a pandemia dos coronavírus, nós vemos fome, nós vemos guerra, nós vemos rumores de guerra. Jesus está voltando. E a pergunta que eu deixo para você nessa manhã de domingo: você está preparado para encontrar-se com Jesus?
Então, né, os ímpios não prevalecerão no juízo. Haverá um juízo, haverá um julgamento sobre a humanidade. E uma outra característica dos ímpios é que nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. A palavra congregação no livro de Salmos refere-se a Israel como contraste com os povos pagãos. Então, né, no Antigo Testamento refere-se a Israel num contraste entre os povos pagãos. E também isso aqui nos ensina que o povo de Deus é um povo separado. A palavra igreja, eclesia no Novo Testamento, ela significa chamados para fora. Então, né, nós somos chamados para ser santos, para ser puros. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Então, né, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm o temor de Deus no coração, eles não prevalecerão na congregação dos justos. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. Os ímpios não serão aprovados no julgamento de Deus. Os ímpios não vão entrar no céu. E a pergunta que eu deixo para você nessa manhã: em que classe de pessoas você se encontra? Na daqueles que são obedientes à palavra de Deus? Na classe daqueles que entregaram a sua vida a Jesus, daqueles que têm compromisso com Deus, daqueles que andam no temor de Deus? Ou você é desobediente à palavra de Deus? Ou você não quer compromisso com Deus? Talvez você seja filho de crente, talvez você conhece o Evangelho, mas você vive na igreja como se Deus não existisse. E a última verdade que esse salmo nos ensina está no versículo final. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, para a gente refletir nisso. Só essa parte aqui dava para a gente fazer uma mensagem. O salmo, ele encerra assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É bem mais do que conhecer. O Senhor conhece todas as coisas. Nesse contexto, refere-se à intimidade e ao envolvimento pessoal de Deus com seus servos. Se refere ao curso da vida total de uma pessoa, ou seja, seu estilo de vida. Aqui, esses dois cursos conduzem aos caminhos da vida ou da morte. Irmãos, pois o Senhor conhece o caminho do justo. Isso me ensina um princípio: que Deus caminha comigo. Sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida a Ele. Deus tem me guardado em momentos difíceis. Deus tem me guardado na provação. Porque Ele escolheu me amar. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus é um Deus de intimidade. É um Deus que caminha com os seus servos. É um Deus que caminha com os seus filhos. Nós vemos na Bíblia, né, experiências de homens que diante da morte tiveram livramentos, que diante de tribulações tiveram proteção, que passaram pelo fogo e não se queimaram, porque Deus caminhava com eles. Deus caminhava com eles. E eu queria te dizer nessa manhã: Deus quer caminhar com você. Deus quer caminhar com você. Então, né, irmãos, você que ainda não é crente, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você possa pensar nisso. O Salmo, ele é bem claro. Existem duas classes de pessoas no mundo: o homem sem Deus e o homem com Deus. E às vezes, né, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nós vemos muitas pessoas com medo da morte, com medo de sair na rua, pegar um vírus e morrer. Já imaginou se as pessoas tivessem medo do pecado assim? Já pensou se as pessoas tivessem medo de ir para o inferno? Como estão com medo do coronavírus?
Então a minha preocupação e a sua preocupação deve ser quanto àqueles que estão indo para o inferno sem Cristo e sem salvação. Eu já aceitei Jesus. Eu já entreguei a minha vida a Jesus. E eu estou certo, né, que se Ele me chamar hoje, eu estarei com Ele na eternidade. E você? Eu queria terminar essa mensagem citando o texto para vocês de Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fala para o povo judeu, para o povo de Israel. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque, Jacó, que lhe havia de dar, né? Então esse texto aqui, ele explica tudo que nós falamos. Pus a vida e a morte diante de ti. Escolha a vida. Então só a vida em Jesus. Então, irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que nós possamos buscar mais a palavra de Deus. Que nós possamos caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria de orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, gratos somos por esse dia, Senhor, gratos somos pela Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Pai, nas Tuas mãos eu coloco a minha igreja de Barão de Aquino, Senhor, cada membro, Senhor. Os anciões, aqueles que estão enfermos, Senhor. O meu pastor, Senhor, a liderança da igreja, Senhor. Venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Venha nos ensinar a guardar a Sua palavra, a andar nos Seus caminhos, Senhor. Te peço por aqueles que não são crentes, Senhor, que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Aqueles que são católicos, aqueles que são espíritas, aqueles que não são de igreja nenhuma. Que o Senhor possa estar abençoando as suas vidas em Cristo Jesus. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã.